E aí pessoal, tudo bom com vocês? Felipe Valente aqui. Hoje eu tô com o seu Mauro. Isso. Também conhecido como Maurinho Berro d'Água. Mas hoje a ideia da conversa aqui é conhecer o Maurinho antes de ser o Maurinho Berro d'Água. Vocês vão entender um pouquinho melhor. Maurinho, vamos lá. Como que começou o seu start de falar assim, cara, eu quero mexer com música, eu quero cantar, eu quero tocar violão? Como é que foi isso? Você tinha quantos anos? Então, eu ganhei o meu primeiro violão de nylon, mais ou menos com 12, 13 anos assim. Estudei um pouco de violão clássico, não tinha ainda pretensões de cantar. Uhum. Aí com a turma da rua, né, aquela galerinha de rua, os adolescentes ali, a gente monta uma bandinha aqui, toca uma coisa ali. Tinha um programinha que a gente gravava com a turma que chamava Rock em BH, juntava todo mundo gravando no Nacional de cassete, sabe aqueles negocinho assim? Mas a primeira banda que eu acho que eu falei, é isso que eu quero, foi uma banda que no primeiro semestre da faculdade eu conheci um colega de faculdade que era o Maurício Trindade, que hoje ele até tem um canal no YouTube para contar histórias e causos mineiros que chama Estas e Outras Histórias. Legal. Que é muito interessante. Procurei depois, esse canal. E ele tinha uma banda de blues instrumental que chamava Gatos no Telhado. Sim. E era só instrumental. Blues da década de 50, de 60, que era o Fred King, Muddy Water, essa galera da pesada mais das antigas. Que legal. E eu falei com ele que eu cantava e tal, ele falou assim, pô, Maurício, então vamos tentar, vamos fazer o seguinte, metade do show eu começo instrumental, e era tipo uma big band, assim, eram 10 pessoas no palco, tinha sopro, gaita, sax, teclado, piano, bateria, percussão, era uma bandona. No meio do show eu entrava e fazia o resto, cantando esses blues também, e algumas outras coisas nacionais, assim, tipo eu cantava Vapor Barato, que era da Gal, né, o Ator do Vapor lá, e foi assim que começou. Aí duramos um pouquinho e depois vieram as outras bandas que fizeram mais barulho, assim, que eu acho que você vai comentar sobre elas daqui a pouco. Daqui a pouquinho, a gente vai falar mais um pouquinho. É. E também, hoje em dia, você está com o Maurinho Os Malditos, né? Sim. E tem alguma relação dessa época, assim? Já era um tipo de projeto que você pensava em fazer, acabou vindo a calhar com o tempo? Eu sempre... Essa versão, por exemplo, que eu cantava de Vapor Barato, cara, era uma mistura de... Vapor Barato é do Oli Salomão com Macalé. Sim. A Gal gravou no Ator do Vapor, e eu vi o Oswaldo Montenegro cantando essa música naquele festival Som das Águas, muito antigo também, que eu acho que era em Boa Esperança, se não me engano. Eu peguei as versões todas que eu conhecia e fiz a minha. Com esse trabalho de pegar essas versões, ficar escutando o Oli Salomão, com o Jardim Macalé, com a Gal, eu comecei a ouvir essas pessoas da música brasileira, mas não o que a música brasileira tocava na época, pesquisando sempre os ditos malditos. Os poetas malditos. Os poetas malditos da música. Então eu sempre tive essa música deles na minha cabeça, mas até chegar no ponto de se transformar, de se concretizar no trabalho, aí demorou bastante tempo. Assim. E uma coisa que acho que chama a atenção da galera, principalmente quando a galera lê o nome da banda, Maurinho Os Malditos, é que você usa mal com U, né? Até nos Malditos é com U, por causa do Maurinho. Por causa do Maurinho, a referência é para ficar uma coisa, para diferenciar dos malditos, poetas, né? E essa palavra, o malditos com M-A-U, ele não é muito usado. Sim. Você vai fazer qualquer pesquisa, não existe o malditos com U. Realmente. Então virou tipo um nome próprio mesmo, sabe? E antes de chegar nesse nome, tinha algum outros nomes que você falou assim, cara, pode ser isso, ou foi de cara? Não, foi de cara justamente por causa dessa pesquisa que eu fiz durante minha vida inteira, dos grandes poetas malditos. Que legal. Assim. E como é que foi a formação da banda? Rolou há mais ou menos uns 10 anos atrás
o diretor da... Eu posso falar o nome da emissora aqui? Pode. Que era da Rede Minas, era o Luciano Alckmin. Ele tinha um projeto, isso ele me chamou em julho de 2010 mais ou menos, 2009, 2010, falando o seguinte: Maurinho, a gente vai fazer um projeto de final de ano, a gente vai pegar 4 artistas que já têm projetos consolidados na carreira e que tenham projetos paralelos. Você tem algum projeto paralelo? Eu falei, tenho. Mas na verdade eu não tinha. Que era o Maurinho e os Malditos. Então esse festival foi eu numa semana, o Henrique Portugal na outra, eu acho que foi o Renegado na outra, e não sei se foi o Claudinho Venturini na outra, alguma coisa assim. Eram 4 semanas, então era um artista por semana. Então em julho eu falei, bom, agora eu vou ter que montar essa banda. E aí eu já tinha o repertório mais ou menos na cabeça. Meu irmão de sangue, que é o Fernando Morcego, é baterista, já juntamos. Ele já tinha um projeto com o Vinícius Cavallo, que é baixista. Aí o Vinícius Cavallo me indicou o Marcelinho Guerra. E para fechar a banda, eu chamei o João de Deus, que era um tecladista e violonista também, que a gente já conhecia por causa do Tia Anastácia. Então aí a gente conseguiu montar essa banda. Foi muito rápido assim. E deu certo, né? E deu muito certo, até hoje estamos aí. E o primeiro CD que vocês fizeram foi o Riso do Sol, o Riso do Tempo. Isso. A gente fez um demo antes, mas o primeiro oficial foi o Riso do Tempo em 2014, pela Lei de Incentivo à Cultura, etc. E o primeiro CD ele foi feito para algum tipo de festival, assim, ou foi uma coisa mais natural, que vocês foram trabalhando com o tempo até chegar no final dele? Fomos trabalhando mesmo, Lei de Incentivo, todas as músicas inéditas e de minha autoria, tirando uma que é Madrugada, que é minha, do Léo Lacchini e do Alexandre Periquito, que a gente fez, inclusive essa música a gente fez numa das viagens com o Tia. A gente num quarto de hotel, eu e Leozinho, a gente costumava ficar mais junto, mais próximo, que o Leozinho é padrinho do meu filho, inclusive. E aí o Alexandre Periquito estava lá visitando a gente no quarto e a gente começou a escrever. O Tia Anastácia não gravou, peguei. Mas as outras são todas minhas, autorais minhas mesmo. Assim. E tem uma coisa interessante, que a maioria, acho que se não for todas, as músicas é só um nome que tem, um nome só, né? Tipo, não é tal coisa, é sempre um nome. Né? O nome das músicas? Desse último disco do outro, o primeiro ainda não. Inclusive a última música que vocês lançaram foi desenhada, não foi? Desenhada. Isso. E como é que foi a história dessa? Tem alguma história por trás? Como é que foi para montar ela? Essa já é do segundo disco, Isso. Que chama Eu Vou Te Ver Depois do Sol, que é também um projeto de lei também. A banda mudou um pouco, não era a banda do... Aliás, sempre foi a mesma banda. Mas é porque o Marcelinho, antes da gente gravar o primeiro disco, o Marcelo Guerra da guitarra saiu, entrou o Lucas França, e a partir daí foi sempre a mesma banda. Agora, essa ideia de um nome, uma palavrinha só, o meu filho hoje com 17 anos, ele me aplica muita coisa nova, de música nova. Inclusive seu filho também toca, né? Toca também, tem um projeto aí de rap. Legal, cara. Ele e um brother, eles escrevem, eles cantam, eles gravam, eles mixam, eles produzem. Tô pensando. Nossa, deve ficar legal pra caramba. Tô pensando, mas eu tenho que ver se ele quer. Mas vai ter. Ele é um cara bem personalidade forte, assim. Então ele me aplica muito som novo, porque eu fico muito preso lá atrás. Então a gente conversando sobre uma banda que chama Tame Impala, que é uma banda muito interessante, assim, não é tão nova assim, mas
E eu escutando um disco, eu vi eles, todas as músicas, um nomezinho só, pequenininho, de cada, que legal, de cada então. música. Aí eu falei, cara, eu vou fazer isso também, sabia? Até fácil, que fica mais fácil de guardar também, né? E o nome do disco pode ser grande, Eu Vou Te Ver Depois do Sol, mas as músicas são bem curtinhas. Legal. Galera, também, não sei se vocês sabem, mas o Maurinho também tem outros projetos paralelos, além do Maurinho Os Malditos, né? Que tem a Grots e tem a Skipjack, Jack. E como é que é a ideia da Grots? A Grots, cara, a gente tinha essa banda. Quem é da Grots é o seguinte, eu no vocal, o Glauco Mendes na bateria, o Léo Lacchini na guitarra e o Danilo Jovem no baixo. A gente tinha essa banda desde que eu, o Leozinho e o Glauco éramos do Tia. Quando o Leozinho saiu, que agora eu não vou lembrar aqui o ano, aí começou a ficar mais difícil da gente tocar, porque rolou não foi muito até muito questão tranquilo. De trabalho mesmo fica difícil, ter tempo, né, de conciliar. Aí depois saiu o Glauco e depois saiu eu. Então a gente falou, o Grots pode voltar na ativa, né? Então eu estava fazendo um trabalho com o Leozinho, só 2 violões e 2 vozes, em alguns bares aqui de Belo Horizonte e tal, e aí rolou essa ideia, já que eu estava fora do Tia, vamos chamar o Glauco para poder fazer uma bateriazinha aqui numa musiquinha ou outra e tal. Aí alguém falou assim, então chama o Danilo também e faz o Grots. Aí o Grots voltou. A gente já fez alguns shows, já gravou uma live esse ano, tá para gravar outra. Então a gente está voltando, gravamos um show muito legal no Deputa Madre, uma festa com os Velhas Virgens. Sim, nossa, foi muito bom. Foi muito divertido esse show, foi muito legal. E tem o Skipjack, né, cara? Qual que é a ideia do Skipjack? O Skip foi o seguinte, a gente tinha, exatamente antes de eu entrar pro Tia, era a banda que estava acontecendo. Que foi de 92, agora eu sei o ano, 92 mais ou menos até 96, por aí. Que 96 foi o primeiro ano do Tia, eu entrei no Tia em 97. Então de 92, 93 mais ou menos até 97, aconteceu o Skipjack, que era uma banda de música gringa, autoral, que eram o Terence Machado, que é o apresentador do alto-falante da Rede Minas, na bateria, era o Pedrão no baixo, o Paulinho na guitarra e eu na voz e violão. As letras eram minhas e as músicas eram da banda, mas tudo em inglês e tudo autoral. E aí a gente tocando, naquela época ainda era bem difícil ainda de você gravar um CD, ainda estava rolando o Skank de 92, ainda lançou o primeiro disco em vinil, então era uma coisa bem longe da nossa realidade. A gente chegou a gravar algumas coisas no antigo Polifonia e num outro estúdio, não sei se era o Canal 100 que chamava, que era no Santa Efigênia, mas umas gravações bem primárias, assim, Aí, cara, o Terence chegou com o projeto, há 2 anos atrás, de lei, para poder, vamos registrar. A gente tinha 12 músicas próprias, né? E não tinha registro delas, não tinha nada gravado. Então a gente falou, vamos gravar. E gravamos no Serra Sônica, com o Thiago e com o Henrique, no Frango no Bafo, no estúdio, lembrei na hora, Frango no Bafo, no alto da Rua do Ouro ali. E foi um processo muito legal também, eles respeitaram muito, como produtores, a visão que a gente tinha na época, porque era há 25 anos atrás, era uma concepção de fazer música diferente do que é hoje, né? Então a gente conseguiu manter... O mundo era outro, né? Mas a ideia era um registro do que era na época, do que foi na época, né? E a banda, ela tá em funcionamento até hoje? Como é que tá? Então, aí, logo depois que a gente gravou, o baixista e o guitarrista arrumaram alguns trabalhos extras mais importantes para
para eles hoje em dia, né? O Pedrão, baixista, é engenheiro, o Paulinho, ele é economista, ele aí tinha umas épocas, passava umas épocas em São Paulo, outras épocas em Brasília, então ficou muito difícil da gente continuar. Mas a gente chegou a fazer alguns shows, lançamos o disco na fábrica da Cud Beer, lá no Jardim Canadá, que a Cud... Pode falar? Pode. A Cud, ela é uma fábrica de cerveja artesanal daqui e o mote dela é o rock and roll. Então as cervejas... Ela sempre apoia bastante mesmo. As cervejas da Cud tem nome de músicas, é a Tangerine, isso, é a Smoke on the Water, é a Fear of the Dark, aí algumas têm o nome de banda, que é a Eminence. E a Cud, para ajudar a gente nesse processo, que a gente gravou o lance de gravar o disco do Skip, foi um projeto, mas não foi projeto de lei, foi aquele projeto de vaquinha virtual. E para ajudar na vaquinha virtual, a Cud lançou uma cerveja do Skipjack, que é uma American Pale Ale, que aliás é muito boa. Eu vendo aqui no bar, a gente vai falar do bar aqui daqui a pouco. Daqui um pouquinho a gente vai falar. E ajudou pra caramba nas vendas pra gente gravar o CD. E a cerveja ficou tão legal, tão gostosa, que ela continua na carta da cervejaria Cud, assim. Eu tô doido aqui pra falar um pouco desse bar, que é um bar que é muito legal de vocês conhecerem, é muito lindo, mas eu vou esperar só mais um pouquinho, que a gente já tá terminando esse pedaço aqui, que a gente já fica ansioso pra mostrar algumas coisas. E das bandas que você tá tocando, né, Maurinhos Malditos, o próprio Grotz, como é que tá os planos futuros aí? Que você lançou essa última música agora do Maurinho, Lancei. Né? A gente gravou esse último DVD do Maurinhos Malditos, eu vou te ver depois do sol, a gente gravou em junho, julho do ano passado. E como foi um CD e DVD, a gente teve que ter um período de tempo maior para a obra toda ficar pronta. Então o lançamento seria em fevereiro, em março, que a gente estava planejando. Então aí veio a pandemia. Então a gente assumiu desde lá de trás, vamos lançar um single a cada 2 meses para a gente ir mostrando a obra para a turma, para quando a gente for lançar fizer o show de lançamento, já está todo mundo conhecendo. Aí a gente ia lançar 1 ou 2 e ia fazer o show, mas como não pôde, a gente já está no 4º lançamento, que foi a última que foi desenhada. A gente já está preparando a 5ª música, porque a gente não sabe ainda quando vai voltar, né? O lance do show, da música ao vivo e tal. E vamos ir lançando singles até onde vai, né? Até onde for. Que são 11 músicas inéditas, 11 músicas minhas, letras e músicas minhas, e só uma música que não é letra minha, que é um poema do Paulo Leminski, que eu gosto muito também, que ele tem muito a ver com essa parada dos malditos, assim, o escritor meio maldito, meio concretista. E isso é até legal, que já faz um apanhado da ideia da banda, né? Isso, tem tudo a ver. Então só essa música que eu peguei esse poema dele e completei com 2 frasezinhas lá para poder dar um acabamento na música. E é isso. Estamos para lançar o 5º single e vamos ver até onde dura. E onde que a gente consegue encontrar as redes sociais? Como é que faz para achar as músicas? Como é que faz? Tem o nosso canal do YouTube oficial, Maurinho e os Malditos oficial, e o Malditos, como a gente já falou antes, é MAU. Vai estar escrito aqui embaixo, né? Vou colocar na descrição aí também. É o canal oficial do YouTube. E tem o Spotify, o Deezer, essas plataformas de streaming de música. Tem a obra, tem o primeiro disco completo lá. E a partir do momento que a gente vai lançando o single, a gente vai subindo
para essas plataformas. Agora, Maurinho, para finalizar... Que é Maurinhos Malditos também, o Spotify Maurinhos Malditos. Para finalizar esse papo aqui, mas falando um pouco da sua carreira e tal, eu também toco, né? Muita gente já sabe aí. E a gente sempre tem umas histórias meio... Aquelas que você pode contar, aquelas que nem devem ser contadas. Uma que é engraçada, outra que é de vergonha. Conta pra gente alguma história assim, de alguma turnê que você já fez, alguma viagem, alguma coisa assim que você fala assim, porra, bicho, esse trem, alguém tem que saber disso. Tem alguma? Puxa na memória. Tem muita história, mas alguma coisinha aí você... Tem. Eu lembro das histórias dos outros. Melhor ainda. Contar a história dos outros é do caralho. Só não dê nomes, ou não. Mas teve uma história... tem história de você olhar... Você tá tocando uma música, você olha pro lado assim, a pessoa não tá ali. Aí você fala, porra, o que aconteceu, né? Aí passa 5, 7 minutos, pelo menos a música tinha 12 minutos. Aí você olha pro lado e ele tá lá de novo. Aí depois você vai saber o que aconteceu. Eu falei, seu bicho, não aguentei, eu fui ali. Foi no banheiro? No banheiro. resolver a situação ali. Quem nunca? Teve uma outra que tinha um produtor nosso, que era o Ronaldão, da Olha Aí Produções, do Rio de Janeiro, que quando a Cássia Eller morreu, eles tinham um escritório que era Nação Zumbi e Cássia Eller. Aliás, um beijo Filipão, um beijo Ronaldão. E a Cássia morreu, eles estavam procurando uma banda de rock and roll para poder assumir o lugar da Cássia na produtora. A gente ficou algum tempo trabalhando junto, tia Anastácia com Nação Zumbi. Aí um belo dia o Ronaldão entra lá no palco para chamar o bis. Vocês querem mais? E a gente estava do lado do palco, chama coxia, quando fala em teatro chama coxia. Mas a gente estava do lado do palco para ver a reação do povo. E ele lá, vocês querem mais, de repente ele sumiu, cara. Ele caiu, bicho, ele foi andando sem olhar e caiu. Era um palco meio alto assim, ele sumiu, parou de falar. A gente, cadê o Ronaldão? Fudeu. E aí não aconteceu nada demais com ele e tal, aí a gente conseguiu continuar. Tava vivo, tava bom. Tava vivo, tava bom. Mas são as histórias assim, você tá dentro do ônibus assim, cara, porque a gente fazia muita viagem assim, ia fazer o show, entrava no ônibus, ia para outro lugar. Então às vezes acontece muitas coisas que você acaba esquecendo, que é tanta coisa, né? Mas, quantos anos de carreira? Eu no TIA foram 22, né? Mas o TIA já deve ter 23 e uns quebrados aí, porque já tem um ano e pouco que eu saí. Pra você lembrar muitas histórias em 22 anos, puta merda. Agora tipo assim, por exemplo, eu já cheguei muito bêbado em casa e fiz xixi no armário, achando que eu tava abrindo a porta do banheiro. Isso aconteceu a mesma coisa dentro do ônibus, cara. Alguém achou que estava dentro do banheiro e mijou em cima da mochila do outro, sabe? Sensacional. Então, é tipo essas coisas que acontecem e que você vai conversando e você vai lembrando. Essa, por exemplo, eu não lembrava. Mas é assim. Rock and roll é assim, se não tiver essas histórias... Não tem outra. Inclusive, ô Maurinho, vou aproveitar agora aqui, gente, que a gente já tá no bar do Maurinho, chama Chopperhead, a gente vai conhecer um pouquinho mais do bar dele e falar sobre esse bar, que é sensacional. Beleza? Então, valeu. Então, galera, agora a gente está aqui dentro de um lugar onde muitos de vocês, músicos, também já frequentaram. Então a gente está aqui dentro do camarim da Chopperhead. E o Maurinho vai contar um pouquinho pra gente como ele pegou esse bar, porque esse bar era até do Jairo, né? Era do Jairo Guedes, um irmãozinho que eu tenho, que é o primeiro guitarrista do Sepultura, e que ele começou esse projeto da Chopperhead em 2015, personalizando capacetes. Sim. E era uma lojinha pequenininha que fica na trincheira da Raja com o contorno ali, ficava ali. Era uma garagenzinha mesmo, Chopperhead Garage, né? Sim. Então, e a galera começou a ir muito para lá para poder esperar os capacetes ficarem prontos e tal. E ele colocou uma geladeirinha lá, um freezerzinho.
E aí acabou, ficou lá acho que 2 anos, vieram para cá, para esse galpão que vocês vão ver, estão vendo e vão ver imagens dele, que é aqui no Prado, né? E tá aqui tem 2 anos e meio. A gente pegou dele no dia 1º de fevereiro de 2020, quando rolou um festão, a passagem do bastão, né? Com um show que a gente fez aqui, massa, casa lotada e tal. E aí estamos aí. Aí veio essa pandemia. E ferrou com todo mundo. A gente parou com 1 mês e meio de funcionamento, teve que parar, dia 17 de março. A gente teve que fechar. E estamos arrumando a volta agora. E Maurinho, desde quando você pegou, você chegou a mexer em alguma coisa na estrutura? Você já pegou mais ou menos pronto? O Jairo, cara, é um puta artista. Ele tem uma visão muito interessante das coisas. Ele trabalha com miniatura, com pintura de capacete. Então a ideia toda do bar é dele. Sim. Ele viajou, com Sepultura e com outras bandas que ele teve, ele viajou pelo mundo inteiro, então onde ele passava ele pegava uma coisa aqui, uma coisa ali, e ele montou esse galpãozão todo. A gente fez algumas mudanças, por exemplo, o camarim não existia, então eu e minha mulher que montamos esse camarim. Essa placa aqui era da primeira Shopperhead, lá onde eu falei da oficina de capacete. E a gente fez umas mudanças assim, umas coisas pequenas. A gente arrumou o camarim, não é uma coisa pequena você fazer um camarim. Mas até para deixar também um pouco mais com sua cara, né? Porque querendo ou não, a gente vai começando a querer deixar do nosso jeito, ter alguma coisa. Isso. Aí a gente arrumou um estoque ali diferente, tinha um muro rodeando o palco, que tinha uma mesinha que ficava mais aqui no cantinho. Com o muro do jeito que estava, a mesa não tinha visão do palco, a gente foi e quebrou um pedaço desse muro para aquela mesa ver o palco. Então a gente vai fazendo essas mudanças de acordo com as coisas que vão acontecendo. Assim. E tem mais alguma assim que você fala assim, não, isso aqui eu quero fazer ainda, às vezes falta tempo, falta grana, mas eu quero fazer isso aqui. Tem algum plano assim? Eu não, acho que a gente está chegando no que é interessante para casa. Se tiver que fazer alguma mudança, vai ser para a melhoria do funcionamento dela. Sim. Quando ela é porque a gente aproveitou essa pandemia, esses 4 meses, quase 5, paradão mesmo, para ficar olhando isso tudo. A gente mudou a internet, estudando alguma coisa, mudou de lugar as coisas para a internet. A gente melhorou um pouco a internet para a gente poder fazer isso que a gente está fazendo. Agora, a mudança que vai ter vai ser de acordo com que quando o público começar a voltar, né? Começar a frequentar de novo. E é isso que eu ia te perguntar. E a gente não está fechado para isso, né? Sim. A gente não está fechado para isso. E Maurinho, com essa reabertura agora que está vindo aos poucos, assim, mas a gente está vendo que está encaminhando bem devagar, como é que vai ser a casa? Você pensa em já colocar a banda, assim, com eles autorizando? Como é que vai ser o funcionamento agora pós essa pandemia? Tem uns protocolos aí que a gente tem que seguir, né? De acordo com cada prefeitura e tem que ser. Sim. Senão a gente não quer, a gente está começando um trabalho aqui dentro, a gente não quer já começar com o negócio errado. Então o público da casa já está pela metade, está podendo vir a metade do público que a casa comporta. Para acontecer a música ao vivo, que aqui tem música ao vivo também, tem um peazinho estruturado para essa casa, para essas dimensões da casa. Já rolaram vários shows aqui. Inclusive live também, né? Vocês fizeram algumas lives. Isso. Para show ao vivo, a gente vai ter que providenciar aquele acrílico, que eu acho que quando sair aí o acrílico já vai estar pronto. E fizemos algumas lives aqui também, da minha banda, de banda de vários amigos, e inclusive a Shopperhead, quando ela não tiver nos dias de funcionamento e nos horários de funcionamento, a gente está aberto para poder fazer lives e é isso, manter a casa viva, manter a casa acesa. E como é que faz pra galera chegar aqui? Fala pro pessoal como é que eles fazem, quem não for de Belo Horizonte ou de Minas Gerais, a passar aqui, vir de moto, como é que faz pra chegar aqui, pra conhecer esse lugar que é sensacional, galera? Tem o Instagram oficial da Shopperhead, que é Shopperhead_garage, que deve aparecer escrito aí pra vocês também.
E eu esqueci de falar do Instagram dos Malditos, que os Malditos têm o Instagram também, eu só falei do YouTube e do Spotify, mas os Malditos também têm o Instagram Maurinho os Malditos. Tem o meu Instagram, que é o Maurinho Berro d'Água também, que a gente trabalha todo mundo junto. E é isso, fica no Prado, na rua Cássia, número 26, pertinho do Hospital Felício Roxo. E estamos aqui de portas abertas, esperando vocês. Valeu. Abraço! Aí. Então, galera, eu não poderia deixar de falar uma coisa aqui que eu e o Maurinho temos em comum, que é a paixão por motos, né? E o Maurinho tem essa coisa linda aqui. Maurinho, que moto que é essa? Conta pra gente. Então, bicho, essa é uma Sportster 883R que eu e minha mulher fomos buscar lá em São Paulo. A gente já estava procurando por essa moto aqui em Minas, não achava de jeito nenhum, e rolou essa oportunidade de um amigo dela, estava desfazendo de tudo na vida dele para poder começar uma carreira nova em Londres. E foi uma super oportunidade da gente ir lá buscar. Voltei na pilota e é uma super moto, cara. Essa moto E foi a primeira moto que você teve? Não. A primeira moto que eu tive foi uma DT 180, que eu fiz o seguinte, há muitos anos atrás, né, meu? Muitos anos, eu vendi minha cota que eu tinha do Minas Tênis Clube e comprei a minha moto. Primeira moto, DT 180, novinha, linda. E até, bom, a gente tá aprendendo a andar e tal, também uns tombinhos assim, mas nada muito sério. Passei em cima da perna de um menino, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada com ele e nem com a perna. E depois eu fiquei um tempo sem moto, aí depois eu tive a oportunidade de comprar uma Shadow. Minha primeira Shadow, que foi uma Vinho. Essa aqui não, foi uma Vinho de 1999. Aí fiquei com ela um tempão. Depois eu descobri que o cara que tinha me vendido me passou a perna, porque o bloco dela embaixo estava quebrado, estava colado com Durepox. Nossa, bicho. E eu fiz 2 revisões na dita concessionária lá, e eles não me avisaram que estava com o Durepox no bloco. E aí vendi, e aí tem uns tempos que eu comprei essa pretinha. E ela entrou no negócio dessa daqui, mas aí a pessoa que ia me ajudar a comprar essa de cá, vendendo essa, viu como é que ela tá tão bonita e não quer vender mais. Então as duas estão aqui com a gente. E quem tá usando essa aqui mais é só essa mulher? A minha mulher, ela não sabe pilotar, né? A gente arrumou para ela tá aprendendo. Mas aí eu dou um rolezinho para ela não ficar parada. E também ela não deixa vender, né? Porque ela também não deixa vender. Porque motor, cara, é feito para rodar. Andar, para rodar. Então é basicamente isso, uma história bem rápida que eu tenho com motocicleta, mas é de muitos anos para cá. E você já teve alguma história assim com moto, assim, engraçada, tirando essa que você passou na perna do menino? Passei na... Teve alguma assim mais recente, alguma que você pode contar pra gente aí? A gente tem que tomar muito cuidado com as chuvas, cara, porque quando chove, aqui fica muito tempo sem chover, igual ficou agora, meses sem chover, vem uma chuva, então você tem que tomar cuidado, dá umas escorregadas de frente, aí você cai aquele negocinho, bate o cotovelo ali, mas igual bêbado quando cai e o copo fica... Sempre cheio, sempre na mão, é isso que acontece com as motocas. Você cai, bate o cotovelo, mas a motoca tá salva. Então, galera, agora vai ficar uma dica aí para os amigos motociclistas, para a galera que tá vindo conhecer Belo Horizonte, ou para a galera que já é de Belo Horizonte e nunca veio aqui, que venha na Rua Cássia, Chopperhead, número 26. Número 26. No Prado. Belo Horizonte. Beleza? Valeu. E drive safe. Yeah. Valeu. Era do Jairo Guedes, o Guedes, Jairo Guedes, cara. Volta.